Fala pessoal, tudo bacana? Eu sou a Andy do Mon Petit Poisson, bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou fazer uma resenha marota, eu vou fazer uma resenha 2 em 1 aqui. Na verdade eu vou falar de um livro, só que esse livro veio dentro de uma caixa e eu vou falar um pouco do que eu acho dessas caixas, como é que foi a reação com essa, então por isso que vai ser uma resenha 2 em 1, vou comentar um pouquinho e claro, vou dar a minha opinião sobre o livro para você aí que faz parte desse clube, né? Já que essas caixas geralmente são um clube que a gente tem que assinar. Ou para você, de repente, em breve, quando esse livro sair fora da caixa, você possa comprar e adquirir e falar, pô, valeu ou não valeu a pena. Bom, esse vídeo, gente, eu não sei se ele vai ficar bom, se ele não vai, porque eu estou gravando do meu laptop. Então, se ele não ficar muito bom, se ele ficar horrível, o som ficar meia boca, você coloca aqui nos comentários e fala, Andy, não tá legal. Enfim, a gente dá um jeito. Tudo nessa vida tem jeito, menos pra morte, tá? Mas se vocês gostarem, se ficar melhor assim, eu passo a fazer vídeos assim, que eu acho até mais interessante olhar pra câmera e eu consigo ver as coisas, é mais legal. Tá bom? Hoje eu vou falar da caixa número 4 da editora Intrínseca, que é o Intrínsecos, o clube que a Intrínseca criou de livros exclusivos, vamos dizer assim. E o livro em questão que veio nessa caixa foi esse aqui, que é O Caso da Mansão de Bowen. Eu acho que eu pronunciei correto, bonito, certo, elegante, sincero. E vamos começar falando da caixa. Eu não sabia que eu ia receber a caixa, tá? Antes que as pessoas falem, não sei o quê. Foi uma surpresa pra mim. É uma caixa que lançou recentemente, né? Já que estamos no 4, que é de janeiro. Então isso tem o quê? Começou em outubro, mais ou menos. E aí a Intrínseca lançou a dela com essa questão de brindes e tal. Cara, vamos falar agora da caixa. Não necessariamente dessa da Intrínseca. Eu vou falar de caixa de um modo geral. Começando pelo um pouco da Intrínseca, foi uma surpresa positiva, tá? Para quem não sabe, a gente como blog, né, a gente como blogueiro, a gente recebe os livros, isso é legal, mas são livros que a gente já pediu. Então, assim, quando eu sei que chega uma caixa, por exemplo, da Intrínseca, que é parceira aqui do blog, eu já sei o que eu vou receber, gente. A editora manda um e-mail antes dizendo quais são os livros disponíveis e a quantidade de livro que eu posso pedir. Então, quando chega aqui em casa, enfim, eu já sei quais são os títulos que vão receber. Então, vocês às vezes podem achar assim, nossa, os blogueiros ficam muito mais empolgados com os livros quando recebem coisas aleatórias do que quando recebem os livros do mês. Sim! E quando a editora manda um material à parte, do tipo assim, ela manda um livro, eu tenho ou não obrigação de resenhar, é uma coisa que eu não tô esperando. Então eu acabo ficando um pouco mais empolgada, porque pode ser um livro que super tá sendo comentado, foi super comentado no exterior, e ele chegou e eu vou ter a oportunidade de ler logo antes, entendeu? Dele ser lançado. Ou como também pode ser um título que eu não gosto, um autor que eu não gosto, falar, bom, eu não tenho obrigação de ler, mas eu posso ou não dar uma chance. Então, a caixa, de um modo geral, ela é isso. Porque, por exemplo, eu não sabia que eu ia receber essa caixa, eu não acompanhei nem as pistas que foram dadas, porque a Intrínseca sempre dá algumas pistas. Ao longo do mês, assim, do que vai ser o título, e eu não sabia mesmo. Então, quando a caixa chegou aqui pra mim, eu olhei, falei que era da Intrínseca, pensei assim, gente, o que a Intrínseca tá me mandando, né? E aí eu pensei, cara, deve ser brinde de final de ano, e infelizmente, assim, chegou muito próximo do final do ano, né? Dia 25, 26, quase virada pra janeiro. Mas eu falei, beleza, chegou em 2018, ainda é brinde de final de ano, né? Quando eu abri a caixa, que eu vi o livro, os bloquinhos, todos os mimos, não sei o que eu falei, nossa, é a caixa da Intrínseca, né? Porque veio o logo do Intrínsecos, e aí foi uma surpresa muito agradável para mim, porque, como eu falei, eu não estava esperando receber, não pedi para receber a caixa, não foi nada do tipo, nossa, vou lá e vou pedir, não foi isso. Então, foi bacana, foi diferente, eu postei a foto, aliás, está aqui a foto em algum canto, da foto lá do Instagram que eu tirei lá da caixa quando eu recebi, de todos os mimos, de todos os brindes. E aí eu não sabia do que se tratava o livro, afinal de contas, gente, o livro, ele vem assim, ele é sem capa. O único lugar, eu não sei se vai dar pra ver, mas eu vou chegar bem pertinho, acho que agora dá pra ver, ó. Tá vendo aqui, ó? O nome do livro vem aqui, na lombada. E aí, muita gente, né, eu também não sabia do que se tratava. E aí eu falei, cara, do que se trata esse livro? Só que eles mandam uma revistinha, e aí a curadora do livro, da Intrínseca, né,
do clube, fez uma entrevista com o autor, então eu li essa entrevista, descobri que era uma coisa meio Scooby-Doo, anos 80, 90, né? Crianças detetives com um animal de estimação, ia ter pegadas, ia ter easter eggs, ia ter coisas engraçadas em cima disso, e eu falei, opa, vou dar uma chance, é algo que eu gosto de ler. E aí sim, depois de ler a revistinha, depois de me ambientar, porque é um autor que eu não conheço, eu falei, por que não? Vamos dar uma chance para autores novos. E aí eu comecei a ler, já vou falar desse livro, aguenta um pouquinho. Só que aí eu comecei a ver algumas reclamações no Facebook e tal, e aí eu faço um parêntese para as caixas de modo geral. Gente, a caixa da Intrínseca eu não tenho acompanhado muito, mas eu acredito que vai ser uma caixa de livros únicos. Por quê? Eu espero, e eu torço muito por isso, porque eu sinto muita falta de livros únicos aqui no Brasil, cara. Eu vejo que tem muito livro de série, e aí você não vê que tem livros únicos. Ou a galera tá reclamando porque o livro não vem capa, o livro vem uma cor. Aliás, fica uma dica para Intrínseca. Intrínseca, manda quais são as cores do Pantone ou a cor que é para chegar nesse tom. Porque, sério, eu vi uma foto da estante deles, que eu acredito que vão ser os próximos livros, e tem cada cor mais linda que a outra. E eu quero muito saber qual é o tom para poder procurar, e até mesmo no computador, e enfim, tendência de moda, tendência de design, essas coisas todas. Então, Intrínseca, próximos livros, bota lá a componente da cor, ou se for uma cor do Pantone, diz qual é a cor, enfim, eu acho que é uma dica muito válida. E aí o pessoal estava reclamando que não vinha a capa era colorida assim. E uma reclamação que eu faço, tá? É a seguinte, eu não vejo problema não ter capa. Eu acho que é legal ter uma coisa meio neutra como é. Até porque, gente, não sei se vocês estão vendo atrás de mim, meus livros aqui na estante, os que sobraram. Os livros ou eles ficam deitados ou eles ficam em pé. E você só vê o nome do livro na lateral, você não vê a capa do livro, né? Eu sei que a gente tem uma pegada de, preciso ter a capa e tal, mas na estante, né, vocês estão vendo aqui, agora eu tô chegando um pouco mais pra cá, não sei se dá pra ver aqui onde a minha mãozinha tá. Você só vê o título do livro, você não tá vendo a capa. Na estante você não vê a capa. Eu sei qual é a capa, porque é óbvio, eu sei qual é o livro que tá ali, obviamente, né? Em cima também sei quais são os livros. Mas quem olha a minha estante e não conhece, vai olhar só a lombada do livro. Então eu não vi muito problema por causa disso. Mas uma reclamação que faço, e concordarei nesse ponto, é que se a Intrínseca, nesse caso específico da Intrínseca, tá, gente? Pegar livros que sejam de série, vai ser babado. Por quê? É uma capa dura. É uma capa dura, eu não sei se dá pra vocês verem, eu vou chegar muito próximo. Mas ela tem umas ranhurinhas. Sabe, vou falar, sabe que capa lembra? É que vocês são novos, vocês não vão saber. Mas sabe quem tem a Barça? 1900 Guaraná com rolha agora, né? O pessoal falou, porra, Andy, você tá revelando a tua idade aí. Tô revelando a minha idade. Se você tem a Barça, se você tem esses livros antigos de capa dura, coleção do Monteiro Lobato, é o mesmo tipo de ranhura. Não é a capa dura, por exemplo, que a Darkside faz dos livros dela. A capa da Darkside geralmente é lisa. Não tem essa ranhurinha. Então, se a Intrínseca lançar livros de série nessa caixa da Intrínsecos, aí vai dar ruim. Porque caso a pessoa não faça mais parte do clube, ou ela fez um momento e não fez, ou ela começou, vamos supor, tá agora sendo distribuído algumas caixas, e daqui a 4, 5 meses eu entro no clube, um livro já saiu e vai sair o segundo, aí eu vou ter o livro normal e vou ter o livro do clube. E aí vai dar chabu nas capas, porque os livros do clube são livros exclusivos. Geralmente são livros que são feitos numa tiragem muito mais baixa. Então eu não vou conseguir comprar depois, entendeu? A não ser que seja role troca entre os leitores, aquele escambo bacana que tem lá no Scooby, né? Que vocês sabem lá, aquela parte de troca e tal. Mas se não for isso, vai ser complicado depois pro leitor que está no clube e deixa, ou o leitor que não era do clube e se associa. Então eu vou torcer aqui, vou rezar, vou pedir muito que esses livros não sejam de série, porque se for de série eu acho que vai dar treta sim. Se não for de série, eu acho que não tem muito problema, e eu acho que vai ficar lindo na estante, um pedaço todo arco-íris, todos os livros lá bonitinhos, livros únicos para fazer isso. Então essa é a minha grande consideração. E fazendo um último parênteses para você que quer entrar numa dessas caixas. Gente, não sei como são vocês. Eu sei que aqui no blog muita gente, às vezes, não gosta de determinados gêneros, fala comigo, deixa comentário.
na hora que você for escolher uma caixa, tenha muito isso em mente. Quem é você como leitor, entendeu? Eu aqui não quero entrar no mérito se você tem ou não tem razão, se tá certo ou não tá, não vou entrar nisso, gente. As caixas, elas são coisas pagas, elas são coisas que às vezes é um pouco mais caro. E você pagar por um livro e receber um gênero que você não gosta, isso é horrível. Então, se você não for uma pessoa eclética, se você não for uma pessoa, por exemplo, como o catálogo da Intrínseca, ele é bem eclético. Então, eu vejo que a Intrínseca lança muitos livros. Então, a possibilidade dela, no Intrínseco, lançar livros de infanto-juvenil, mistério, terror, suspense, distopia, blá, 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 é muito grande. Só que você pode falar pra mim, Andy, odeio tudo isso. Eu só gosto de distopia. Eu só gosto de jovem adulto. Então, se não for jovem adulto, eu não vou ler. Procure caixas dentro do que você curte. Não compre coisas, não faça coisas que você não gosta, gente. Hoje em dia, graças a Deus, tem caixa para tudo. Então, se você é uma pessoa nerd, tem caixa nerd. Compre uma caixa nerd todo mês. Se você é uma pessoa, eu gosto de Harry Potter, compra a caixa do Harry Potter todo mês. Isso, gente, não é um problema. É até um parênteses que eu faço para você não comprar uma coisa e depois você se arrepender. Agora, se você é uma pessoa mais eclética, você quer ler alguma coisa diferente, tipo assim, Andy, eu gosto muito de distopia, mas de vez em quando eu gostaria de ler outras coisas. Aí você assina uma caixa tipo Intrínsecos, porque vai vir livros diferentes, é um livro só por mês. É bacana, gente, um livro por mês dá pra ler, né? A gente lê tanto livro aí, dá pra dar uma chance, pelo menos pra você dizer gostei, não gostei, próximo. Bom, falei da caixa, falei do que eu acho dessas caixas, vamos para o que interessa, que é falar de livro, é resenha do livro, e hoje eu vou falar de O Caso da Mansão de Boa. Esse livro, a gente começa, vou falar do livro, né, gente? Capinha dura. Ele veio essa cordinha que eu acho muito luxo, parece diário, parece uma coisa chique. E aí a gente já começa aqui com essa primeira imagem de... Deixa eu chegar bem pertinho para vocês poderem ver. Essa primeira imagem, que é uma imagem que vai contar o nosso mistério. O livro é dividido em 5 partes, tá? 5 partes. A história do livro, gente, ela é a seguinte. Ela é o caso que eu te falei para vocês, estilo Scooby-Doo. 4 jovens que durante o verão passavam as férias numa cidadezinha assim do interior. E eles gostavam de resolver mistérios. E aí, quando chega lá numa época que eles têm uns 13, 14 anos, eles resolvem um último mistério, que é esse que eu acabei de mostrar para vocês, o do lago assombrado, né? O monstro do lago. E depois disso eles vão embora. Eles não voltam mais para a cidade, mas deu ruim esse caso. Deu ruim, eles acharam uma pessoa, mas ficaram com aquele sentimento de que não era a pessoa certa. Anos se passam, e aí a gente tem os 4 personagens de volta. A primeira personagem, que foi uma personagem que pra mim foi muito legal, porque a personagem se chama Andrea, sem o I. E o apelido dela é Andy. E eu falei, nossa, coraçãozinho pra essa personagem. Porque eu, particularmente, assim, eu não sei vocês, mas eu nunca tive um personagem com o meu nome e o meu nick, entendeu? Já teve personagens Andréas em outros livros, mas com o meu nome e o meu nick, acho que realmente a primeira vez. Então, eu falei, que legal. Então, a Andrea, a Andy, ela resolve reunir o grupo porque ela acha que aquilo tá errado. Tem alguma coisa que eles deram uma treta e querem resolver isso de volta. Então, ela reúne os grupos, mas infelizmente, um dos meninos do grupo veio a falecer. E aí, a primeira parte desse livro é contado isso. Quem são esses personagens, como eles eram mais ou menos quando eles tinham uns 13, 14 anos e como eles são agora 14 anos, 15 anos depois. Não é uma história que se passa nos dias de hoje. Ela é nessa pegada meio anos 80, 90, tá? A história se passa nesse período. Você vai ver que a galera não fala de celular, não fala de televisão, não fala de smartphone, não fala vamos procurar as coisas na internet. Tipo assim, eles ainda têm que ir pra biblioteca procurar as coisas. Isso é bem legal. E essa primeira parte vai falar um pouco dos personagens. É uma parte que eu gostei. Eu gostei porque não entregou de cara quem é quem, a gente ainda tá um pouco no mistério. Mas eu já começo falando que o jeito que o autor narra não me agradou.
nessa história. O autor tem uma mania chata de descrever alguns personagens, por exemplo, o cabelo de uma das personagens. Ele descreve com tantas linhas, tantos detalhes, tantas coisas, que era uma encheção de saco quando ele falava desse cabelo. Era quase que o cabelo tinha uma forma, como se, tipo assim, o cabelo é uma pessoa do meu lado. Então isso foi muito chato. O jeito que ele narra algumas coisas é muito chato. Ele tem muitas ideias, ele tem coisas maravilhosas, mas a narrativa do autor é descritiva, chata. E ele tem uma outra pegada que me irritou bastante, foi que ele faz um mimimi, que ele tá fazendo a narrativa e diálogo como a gente tá acostumado, e do nada ele muda o diálogo para uma pegada meio roteiro de televisão. Não sei se vocês já pegaram roteiro de televisão, ou roteiro de cinema, roteiro de teatro. O roteiro vem o nome do personagem, 2 pontos e qual é a fala. E se o personagem se movimenta, ele faz algum link, né? Escreve na terceira pessoa. Então, vamos supor, eu tô gravando um vídeo para vocês, vai aparecer assim, Andréia, 2 pontos, todas as minhas falas. E aí tem um momento que fala assim, Andréia se levanta da cadeira e pega alguma coisa. Então eu me levantaria da cadeira e pego. E aí ele faz isso, ele mescla essa linha de diálogo que a gente está acostumado de travessão com esse nome do personagem, 2 pontos. Isso pra mim, até eu conseguir me acostumar com isso, gente, foi muito chato. Muito chato, porque era uma coisa que surgia do nada. Ele tava fazendo o diálogo e vinha para esse ponto, não era uma coisa assim, ele sempre fez o diálogo desse jeito, então eu não entendi por que ele brincou com isso, não vi motivos, tá? Então não vi motivos para isso, sinceramente não gostei. A narrativa do autor para mim ficou um pouco a desejar. Tá? Eu tive muita dificuldade no início de seguir com essa história, apesar da ideia geral ter me agradado, eu não conseguia avançar. Eu estava lendo Passinhos de Tartaruga e a vantagem é que tem blocos de texto, né? O capítulo ele é grande, mas ele é dividido em alguns momentos, então você consegue respirar, você não precisa ler 30 páginas do capítulo direto, porque eu tenho uma mania de parar no capítulo, a não ser quando eu tô muito cansada, quando, sei lá, eu tô lendo num ônibus e por acaso chegou meu ponto, eu preciso parar onde eu tô, mas se eu tô aqui em casa, na minha casa lendo, eu vou parar no final do capítulo. Eu gosto de parar no final do capítulo. E nesse caso dava para fazer isso porque o autor ele faz blocos de texto entrando em alguns assuntos. O segundo capítulo é a busca dos personagens que restaram. Ou seja, a primeira parte explica quem são os personagens, como eles eram e como eles estão. A segunda parte é a busca dos personagens. E aí começa um pouco mais de aprofundamento dos personagens, porque assim, a gente não sabe exatamente o que aconteceu nessa última história que faz com que os personagens estejam meio mal. E aí cada um foi para um canto e não vou dizer que eles nunca mais se viram, mas eles se viram muito pouco ao longo dos anos. Né? Às vezes só escutou a voz ou mandou uma carta, alguma coisa do tipo. Então durante aí 10, 12 anos eles não se viram como eles se viam quando eles eram crianças. Então você fica se perguntando assim, o que de fato aconteceu nessa última aventura que fez com que isso deixasse marcas para eles. Então é onde o autor dá uma explicada em cada um deles. E a terceira parte, é a parte do precisamos voltar para resolver esse mistério. É onde o grupo se reúne e fala, cara, a gente precisa voltar. A gente precisa ver o que acontece. Eu diria para vocês que apesar dessas coisas da narrativa que eu falei, até a terceira parte flui. Até a terceira parte a história é bacana. O problema é que é a quarta parte. A quarta e quinta parte para mim foi onde a história deu uma perdida. Porque a história ela veio bacana, não tinha uma certa profundidade que eu esperava, tem essa coisa da narrativa, de vez em quando tem umas viajadas na maionese, mas a coisa foi. O problema é que na quarta parte, eu não sei se o autor quis misturar um suspense com uma parada muito realidade alternativa. E nem digo que é Black Mirror não, gente. É muito fantasia, é muito sobrenatural. E é um sobrenatural muito bizarro, indo por uns caminhos muito louco, que começou a não dar certo. Para mim, a quarta e a quinta parte foram que estragaram esse livro. É um livro que ele tem uma ideia geral boa, eu gostei da história, mas a quarta parte entrou num sobrenatural bizarro, que nada se tratava disso no início. Eu acho que assim, ele até
te dá umas pequenas pistas, mas ele não batalhou com isso. E a gente sabe que cidadezinha pequena sempre tem umas histórias meio... Ai, meu Deus, tem a história do monstro que pega você, não sei o quê. Ele podia ter explorado mais isso, ele não explora. Então, o que acontece? Quando ele traz essa informação sobrenatural na quarta parte do livro, mais da metade do livro você não tem nada a ver com a história de sobrenatural. Aí na virada ali, faltando 150 páginas para o fim, que ele te coloca essa coisa sobrenatural. Então isso ficou para mim muito sem pé na cabeça. E para piorar, a quinta parte é, claro, toda a finalização da história. Óbvio que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas aí, filho, veio uma coisa que eu detesto em histórias. É o bandidinho, o vilãozinho, explicar por que ele fez aquilo. Então, assim, para mim ficou muito claro que o autor, ele começou a história com uma imagem, mas ele pode até pensar assim, ah, eu quero fazer essa coisa sobrenatural aqui no final, mas ele não soube fazer essa ligação até o final. Então, o último capítulo é as pessoas que seriam os vilões explicando como é que eles fizeram as coisas. E aí eu falei, cara, que coisa escrota isso, que horrível eu ter que sentar e falar, então, eu fiz isso, isso e isso, porque quando eu tinha 5 anos, quando vocês tinham 10 anos, eu fiz isso. É o clássico vilão. Esse é o vilão muito atrapalhado, meio de comédia, né? Que o vilão senta na cadeira chique, no final os mocinhos estão presos lá e ele fala, agora eu vou contar por que eu fiz isso e você entende. Foi muito isso que ele fez. Então, pra mim, isso não foi legal o final. É uma história simples, é uma história que ela tinha potencial, mas ela se perdeu em algum ponto do caminho. Eu acredito que pra mim foi nessa hora que ele joga essa parada mega sobrenatural sem pé nem cabeça, não foi tão legal assim. Então, a questão da narrativa pra mim foi implicante um pouquinho. Eu gostei dessa coisa de ter referência aos anos 80 e 90, tem vários easter eggs, né, que é a moda agora de chamar isso no livro. Tem alguns ali que eu também dormi, porque eu não conheço todas as referências, né? Então eu olhei e falei, cara, isso aqui é de tal lugar, mas eu não consegui fazer um link bem forte. Mas eu vi muita referência, tem muita piadinha interna relacionada a isso. Mas se você não for da época, pode tomar cuidado, pode ler com tranquilidade, você vai entender, mas talvez você não faça esse link, entendeu? Mas você vai entender a piada, porque às vezes a piada é um pouco explicada. Então eu fiquei feliz com isso. Foi bom ver um outro autor narrando, mas infelizmente quero dizer para vocês não irem na leitura desse livro como A Última Coca-Cola do Deserto, tá, galera? Leiam como algo assim divertido para passar o tempo, uma coisa diferenciada, quero tentar uma chance, enfim. E aí vou fazer só um parentezinho antes de terminar. Esse livro, ele não é série. A princípio, não. Mas no finalzinho do livro, surge um recortezinho de jornal dizendo que tem numa cidade próxima um mistério que não foi resolvido e eles falam, poderíamos resolver isso. Então, pode ser que role a possibilidade de ser aquele tipo de série que não é série. Então, eu acho que aqui, se essa história bombar, né, se for uma coisa bacana, o autor vai ter essa possibilidade de continuar o clube, né, que é como ele se chama, o Clube Byton, de continuar com outras histórias, tá? Então, eu não sei se isso vai acontecer, tá? Então, assim, a princípio é um livro único, mas eu não duvido muito se daqui a um ano e meio sair uma continuação, entendeu? Então, fica essa dica aí para vocês que leram o livro ou que estão pretendendo ler o livro, tem essa pegada. E aí é isso, gente. Como eu falei, eu gostei da história, eu acho que foi legal, esperava mais, me irritei com algumas coisas aqui, mas nada que eu falei pra vocês, nossa, foi horrível a leitura. Não, mas o finalzinho pra mim ficou um pouquinho a desejar. Então, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha Mandrake aí, que eu falei um pouquinho da caixa e mais o livro, né? Então, livro 4 da Caixa Intrínsecos, O Caso da Mansão de Bowen, né? Vou deixar bem aqui para vocês verem, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se você não está inscrito no canal, se inscreva. Se você já está inscrito, ativa o sininho para você receber sempre novidades. E, claro, redes sociais aqui do blog para vocês acompanharem os venenos. E
terça, quinta e sábado tem post no mompetpoisson.com, onde eu vou contar um pouquinho de tudo, não só de livros, mas tem séries, viagens e coisinhas fofas e tal, tá bom, galera? Eu espero que vocês tenham gostado. Super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.